A internet contamina a mente dos mais jovens, as influências são mais negativas e amplas, se disseminam mais. A criação é negligente. Nunca houve uma época com pais tão ruins que mal sabem o que deve fazer para criarem os seus filhos da maneira certa. As regras também aumentaram e com mais regras, com mais rigidez, a naturalidade foi embora. A criatividade morreu, mesmo que essas regras nem funcionem direito. Além do mais, se você não falar exatamente o que os outros querem, você é excluído, julgado, até cancelado. E são poucos os jovens que têm a coragem de não darem a mínima para isso. A maioria só entra nesses grupinhos dos certinhos e bem vistos. Preferem ser bonzinhos e artificiais do que possuir uma personalidade única e agir por conta própria. Além do mais, atualmente as escolas mais emburrecem do que ensinam algo decente. 5 horas de aula diariamente para o aluno não entender metade do que foi passado. Ou seja, o sistema, os grupinhos sociais, a educação, a família, nada é favorável para os indivíduos e os garotos saem extremamente prejudicados nessa. As expectativas são mais altas quando se trata de se tornar um homem. E por favor, não me entenda mal, não falo como se fosse um preconceito com as mulheres. Mas a questão é que a sociedade realmente espera mais dos homens quando se trata de seriedade, maturidade, força, trabalho. O meio social quer que o homem saiba fazer praticamente tudo. A sociedade sempre quer mais do homem, sempre pede mais. Não é à toa que desde a pré-história quem saía para caçar, quem corria os maiores riscos. Enfim, os homens de antigamente, de 5, 6, 7 décadas atrás, entendiam esse fato. Sabiam que deviam jogar com essas expectativas, por isso se dedicavam a estarem sempre acima da média, surpreender, independente do quanto esperavam dele. Por isso que antes os indivíduos faziam questão de saberem cuidar da casa, trocar uma lâmpada, entender tudo sobre o funcionamento de um motor do carro, aprender a trocar o pneu com cada vez mais agilidade, fortalecer os músculos, ler mais, trabalhar sem reclamações, apenas aprendizados. E assim por diante, o homem antes queria e conseguia geralmente ultrapassar as expectativas sem reclamar. Ele falava pouco sobre os seus sentimentos, fazia o que tinha que fazer, se contentava com poucas coisas, cumpria as obrigações sem achar aquilo uma chatice. Apenas cumpria pois sabia que era o necessário, sabia que era uma parte do progresso. Tanto que se você conversar com pessoas mais velhas, que se tornaram bem-sucedidas ao longo dos anos, observará que são sempre pessoas sábias, que entendem sobre muitas coisas e ainda por cima possuem uma paciência exemplar. E por que normalmente são assim? Pois os mais velhos das gerações antigas sabem que resultado rápido não vale de nada. Eles sabiam antes que precisavam trabalhar muito, saber muito para qualquer imprevisto e que diariamente deveriam progredir de alguma maneira. Mesmo se fosse feriado ou final de semana, sentiam a necessidade de serem mais. Porque antes as coisas não eram fáceis, não tinham um passo a passo, nada era muito prático. Tudo era um processo lento e difícil, e quanto mais o homem sabia e estudava, quanto mais forte e inteligente ele era, mais era capaz de lidar com esses processos e se superar cada vez mais. Foi assim que o homem de antigamente construiu a sua vida. Porém, nos dias de hoje já há grandes diferenças. Hoje, com toda a praticidade, com toda a facilidade e rapidez que a tecnologia e a internet trouxe, nos frustramos muito mais rápidos com esses processos mais lentos e difíceis. Mas adivinha? Ainda hoje, são esses processos mais complicados que geralmente trazem uma bela recompensa. São essas dificuldades mais complexas que criam, dentro de nós, princípios e valores. E é por isso que, se não tiver paciência para lidar com essas situações, você certamente não será ninguém. Você não irá valer de nada e ficará na mediocridade. Ou seja, logo na primeira comparação você já percebe que os homens antigamente estavam bem mais preparados, pois enquanto hoje nos acostumamos com o que é prático, antes eles treinavam para o mais difícil, mesmo se não precisassem disso no momento. O homem moderno não se alimenta da mesma preparação e força que o homem de décadas atrás, já que o indivíduo moderno sempre acha que tudo ficará bem, ele não pensa no que pode dar errado.
Além disso, hoje somos uma sociedade cheia de flocos de neve e drama. Bastou uma mulher, por exemplo, não querer mais nada contigo e é bem provável que você já se afeta com isso. No entanto, esse é um grande erro. Antigamente, se uma mulher fosse embora, o homem seguiu seu rumo, entendendo que aquela mulher não era para ele. A dor no coração estava ali, óbvio, mas ele não permitia que essa dor o mudasse. Hoje uma mulher vai embora e o cara não tem maturidade para compreender esse fato. Ou ele corre atrás que nem um bobo, ou ele fica choramingando. E não se trata só de mulheres. Negócios que não dão certo, um trabalho que não se realizou, frustrações em relação a si mesmo, dúvidas correndo pela consciência. Tudo que incomoda e mexe com o emocional dos supostos homens de hoje em dia faz com que eles reclamem e chorem na frente dos outros e, pior, saem por aí revoltados. Começam a achar que tudo é ingratidão, injustiça e ofensa. Porém, mal percebem que muito do que eles levam a sério e se apegam, muito daquilo que afeta esses indivíduos são coisas banais, sem significado, sem importância realmente, ou até uma consequência das suas próprias decisões. Mas é claro que ele não quer enxergar dessa maneira. Como falei, os homens atualmente são dramáticos e sensíveis demais. E o mais triste é a mentira, pois apesar da decadência, geralmente se acham durões, bons, competentes, sempre querem se achar o máximo na frente dos outros. Mas no fim não passam de emocionados que agem como moleques e que não sabem nem o que fazer, pois nunca possuíram um propósito. Portanto, antigamente o homem tinha um caminho mais simples, porém difícil também. Não desejava muito e precisava se preparar para muitas dificuldades. Mas mesmo com tantos problemas, ele se virava por conta própria, enfrentava isso sem reclamar. Hoje o indivíduo possui uma vida mais prática, mas inventa problemas na sua imaginação. Se afeta com pouco e tenta se auto-enganar, fingindo que não é, ao invés de lidar seriamente com os próprios problemas. E é por essa razão que, apesar do homem de antigamente e o homem de hoje terem o mesmo potencial, o homem atualmente estraga tudo, até a si mesmo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.